Através desse vídeo, venho trazer hoje um assunto que não é tão abordado no nosso país, a segurança alimentar. Será que as pessoas sabem disso? Como está a segurança alimentar no nosso país? E as crianças e os idosos? A segurança alimentar vem sendo um problema que não tem sido muito discutido no nosso cotidiano e que também não tem muita visibilidade nas redes sociais, mas que deveria ter, porque é um problema que impacta na vida de muitas pessoas no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, nos anos de 2020 a 2022, o país passou pelo mapa da fome, onde em 2020, 19,1 milhões de pessoas enfrentavam a fome. E em 2022, esse número quase dobrou, tendo 33,1 milhões de pessoas que não tinham acesso a alimentos de qualidade, de acordo com a PENSAM, que é a Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Estamos aqui com a Débora e ela vai responder a seguinte pergunta para a gente. Débora, o que você considera ser os maiores obstáculos para o acesso a alimentos seguros em comunidades vulneráveis? Eu acredito, considerando o que é um alimento seguro no contexto de segurança alimentar e nutricional, que não diz respeito apenas a ofertar um alimento sem nenhum risco de contaminação, para a pessoa que vai consumir, mas também ter o acesso regular a esse alimento. Então, considerando as comunidades vulneráveis, que é o foco de vocês, eu acho ainda que a distribuição de renda desigual, por conta a falta mesmo de recurso dessa comunidade que está vulnerável ali, impede que ela tenha um alimento tanto seguro no sentido de não ter nenhum risco de contaminação, nenhum risco de saúde, como também de ter o acesso permanente, adequado. Obrigada. De nada. Dentro desses fatores, temos a desnutrição infantil, que é causada pela falta de nutrientes necessários para o crescimento e o desenvolvimento de uma criança. Isso ocorre, claro, pela falta de uma alimentação saudável. Nossa, mas isso não seria o básico? Sim, mas infelizmente uma parcela da sociedade não tem acesso nem ao básico. Boa tarde, eu vou entrevistar a Rosane e a pergunta é: de que maneira a educação alimentar pode ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais seguras e saudáveis? Eu acredito que a escolha vem desde a infância já. Quanto antes os pais forem cientes da qualidade da alimentação das crianças, com poucos açúcares, com menos refrigerante, com menos carboidratos, mais saudável essa criança vai se desenvolver, vai ser um jovem mais saudável, mais ativo, com menos tendência à obesidade, a doenças como diabetes, colesterol e também a outras doenças, que são decorrentes principalmente de grande quantidade de açúcar que é consumida, não só através do próprio açúcar e de doces, mas de um excesso de carboidratos. Então, quanto antes as pessoas se conscientizam de que uma alimentação saudável num período correto durante o dia, de não se alimentar muito à tarde e à noite e tomar bastante água, a mais saudável a tendência essa pessoa ser, tanto na vida adulta quanto depois na terceira idade também. Isso. E é por isso que eu já me cuido há muitos anos para permanecer com um peso adequado e ter uma energia que me fortaleça muscularmente e também através do cérebro para a terceira idade. Isso, obrigada. Boa tarde, hoje eu vou entrevistar a professora Regina de português. Qual o papel das campanhas de conscientização na melhoria da segurança alimentar nas comunidades? Então, eu penso que campanha de conscientização, ela tem um papel importante, porque a partir do momento em que eu tenho, por exemplo, uma mãe de família que ela tem noção de que a criança precisa
de determinado alimento para ter uma saúde melhor, e que ela percebe, por exemplo, que uma criança não pode se alimentar de um tipo de fruta só, ou que ela não pode ser privada, por exemplo, de ter proteína, né, na alimentação dela. Isso torna as famílias assim mais conscientes da necessidade de ter uma rotina, né, de refeições com mais qualidade. Então a segurança alimentar passa por isso, quer dizer assim, a criança, porque quando a gente fala de segurança alimentar, a gente pensa principalmente nas crianças e nos idosos, até porque o adulto ele vai ter mais condições de buscar, né, de fazer suas escolhas, mas os grupos mais vulneráveis, que são as crianças e os idosos, eles precisam de alguém que vá pensar nisso por eles, né? Então, quando a gente pensa em segurança alimentar, a criança por si só, ela não tem condições de escolher o que ela precisa, o que é bom para ela, mas a família tem que fazer esse papel. E a gente vê que a conscientização, ela não se dá somente, por exemplo, nos grupos que são socialmente mais vulneráveis, mas também nos mais abastados, porque ela perpassa na escolha do alimento. Se você tem uma criança, por exemplo, que tem condição financeira, mas que é obesa e que não se alimenta bem, ela também não está tendo segurança alimentar. Ao mesmo que o contrário também. Por exemplo, uma criança que ela não tem o mínimo possível, o mínimo necessário para sobreviver, né? Às vezes não tem acesso a proteína ou uma proteína de qualidade durante ao menos uma vez na refeição do dia. E isso vai acabar o quê? Vai acabar privando a criança de nutrientes necessários para o desenvolvimento cognitivo dela, para o crescimento físico, psicológico, tudo, né? Então isso a gente tem que preocupar também. Então a conscientização é importante, porque ela vai trazer essa ideia para a família do que é o bom e do que é o necessário, mas não só isso, né? Não adianta nada eu conscientizar uma família de que é necessário ter a proteína, de ter a quantidade de carboidratos, de ter, por exemplo, acesso a frutas, a verduras, se essa família não tem como não ter isso, né? Então a conscientização é um dos aspectos, mas é igual qualquer outra conscientização. Não adianta eu chegar para chamar um monte de família lá no posto de saúde ou num projeto social e falar: gente, vocês têm que alimentar bem as crianças. E se essas famílias não têm como buscar isso, entendeu? Então são aspectos, questões que a gente convive, porque a gente ainda é um país muito pobre, né? Com muita dificuldade alimentar, embora a gente tenha essa produção, o maior produtor de alimentos do mundo, mas a gente sabe que existem essas diferenças. Então essa conscientização é importante. E também tem um outro aspecto da conscientização sobre segurança alimentar, que é o que eu comentei com vocês antes, que assim, a gente tem essa preocupação pontual, que é a de atender toda a comunidade, né? Que todos tenham condições mínimas de alimentação, que tenham, né? Mas também a gente tem esse outro olhar, que é um olhar maior, um olhar global sobre a questão da segurança alimentar, né? Que embora a gente pode passar desapercebido, mas é um aspecto também importante, né? Que é perceber o nosso país como um grande produtor de alimentos e que ele é sim responsável pela segurança alimentar do mundo, né? Então, a partir do momento que a gente tenha, por exemplo, uma situação de crise no agronegócio brasileiro ou uma situação de crise de falta de produção, a gente teria impactos gigantescos, não só na nossa comunidade, mas também na comunidade em todo o mundo, né? Então, boa parte do mundo se alimenta por conta do agronegócio brasileiro, né? O frango que você come, ele é tratado com ração. E a ração que esse frango come é feita com soja, é feita com milho. Então, assim, existe toda uma cadeia aí que depende da produção de grãos brasileira, né? Então, isso também dá segurança alimentar. E eu penso que todo mundo tem que ter consciência disso, do quão importante é o nosso papel nesse aspecto também. Então, são dois aspectos sobre segurança alimentar, né? Um que é uma questão mais política, maior, e o outro que é o vias de fato, né? Então, é muito importante conscientizar desses dois aspectos, mas só conscientização também não adianta nada, né? Como é que é? Tem que tomar leite, mas tem que ter leite, né? Sim. Então, é isso. Obrigada, professora.